Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Essa é a nossa casa, não é uma casa só minha, não é uma casa só dos pastores, não é uma casa só dos líderes, essa é a nossa casa. Amém! E a nossa mensagem de hoje é: nossa casa, o coração da nossa visão. Você pode repetir isso? Nossa casa, o coração da nossa visão. Você pode repetir isso com mais intensidade, crendo naquilo que você está falando? Nossa casa, o coração da nossa visão. Aleluia! Atos, no capítulo 16, versículo 5, diz assim, ó: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Meu irmão, nós cremos numa igreja viva. Nós não cremos que a igreja seja um monumento parado, sabe? Nós não acreditamos que a igreja ela se resuma somente nesse ambiente, não. A igreja está para além disso. A igreja ela é um organismo vivo, ela se movimenta, ela se move, ela não fica parada. E nós precisamos entender esse conceito também nas nossas vidas. Porque assim como a igreja ela se mantém vibrante e ela revela ao mundo uma constante mudança, assim também é nas nossas vidas. Ou você fica parado? Misericórdia, né? E olha só o que diz Erwin McManus: porque a igreja não são chamados para dentro, mas chamados de dentro para. Não cremos em uma igreja que se moverá com o mundo, mas numa igreja que moverá o. Meu Deus, vocês estão dormindo, gente? Vou chamar o pessoal da educação física aqui para fazer pulo de chinelo. Vamos ler de novo? Porque a igreja não são chamados para dentro, mas chamados de dentro para. Não cremos em uma igreja que se moverá com o mundo, mas numa igreja que moverá o. Assim diz o pastor Samuel: nós não queremos uma igreja cheia, mas nós queremos uma. Aleluia! Meu irmão, essa visão ela nos inspira. Essa visão, sabe, ela nos desafia a liderar, a inovar, a buscar o novo, a viver uma vida de novidade com Deus. E olha só, essa é uma verdade que ela ecoa em nosso coração. Como eu já disse para você aqui, a igreja não é um monumento, não é algo que fique parado, não. E a igreja ela não se resume apenas nas celebrações de domingo, em você vir para este lugar e receber uma mensagem poderosa, mas ela se resume a partir da sua segunda-feira. O que é que você vai fazer com aquilo que você tem recebido dessa plataforma? Como é que vai ser a sua segunda? A qualidade, a saúde de uma igreja, ela não se mede, sabe, nas celebrações. Ela não pode ser medida naquilo que ela faz, no seu ambiente de celebração. E sim como a igreja, que sou eu e é você, se move durante a semana. Amém? Vocês estão me entendendo? Estou falando muito rápido? E hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre essa visão, como é que ela funciona, sabe? Como é que ela chegou aos nossos pastores. Talvez você não saiba, mas o profeta Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 2, ele fala bem assim, ó: escreva a visão. Coloque a visão em tábuas, vou parafrasear aqui, coloque em paredes, coloquem camisetas, espalhem a visão por todo canto, para que todos leiam com facilidade, para que todos tenham acesso de um modo fácil. Então, quando os pastores vieram para a nossa cidade, chegaram a esta igreja, eles começaram a orar e pedir para o Senhor qual era a visão, o que o Senhor queria que fosse feito na nossa casa Poconé, qual era o caminho a ser percorrido, qual era o caminho a ser trilhado. E depois de muita oração, e depois de muita busca, e depois de muito choro, muitas lágrimas, o Senhor deu a visão. E é aquilo que nós chamamos de uma família para todos. Mas não se resume em apenas ser uma família para todos.
A nossa visão, ela contém pilares importantes, pilares que norteiam. E, gente, se você estudar essa visão, você vai falar assim, cara, é inspirada por Deus, não tem como. Sabe, uma mente humana, humanamente falando, não é capaz de criar isso aqui. Isso aqui não nasce no coração do homem, isso aqui vem do coração de Deus. Como os nossos pastores sempre falam, a visão, ela não se transfere. Sabe, não existem duas visões, existe uma visão e ela é enviada pelo Senhor, e nós caminhamos debaixo dessa palavra, sabe, nós nos colocamos como igreja debaixo dessa visão, e o nosso desejo, sabe, é revelar a Jesus na segunda-feira, de uma forma contemporânea, mas também de uma forma contextualizada e bíblica, porque nós somos uma família para todos. E meu irmão, essa é a nossa visão, e a nossa missão como igreja é revelar Jesus, sabe, de um modo puro e simples, revelar Jesus a Poconé, de uma maneira com que as pessoas entendam, sabe, que há unidade no Evangelho, que há poder na união, e tudo isso que nós estamos falando aqui está ancorado numa verdade bíblica. Lá em Efésios 2,19, o texto diz assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de... Meu irmão, você não é andarilho, sabe, você não está perdido, você não é um imigrante, você não está chegando numa pátria que você não conhece, sabe, você não é alguém desconhecido, não, você tem um lar, você pertence a uma família, você pertence a um lugar, você tem pertencimento na sua vida, e a nossa missão, como eu disse, está firmada lá em João 17, 20 e 23, vou ler aqui para vocês. A minha oração não é apenas por eles, essa oração Jesus ele fez um pouco antes ali de ser preso, e ele continua: peço também por aqueles que crerão em mim. Essa oração ela remete a mim e a você, por meio da mensagem deles quem? Os discípulos, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu estou em ti, e que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste assim como amaste a mim. Jesus ele faz essa oração de forma fervorosa, para que eu e você fôssemos um, assim como ele é com o Pai, assim como ele é conosco, e assim nós temos que ser uns aos outros. Meu irmão, se você entende que você tem um pai, se eu entendo que eu tenho um pai, e quando eu vou para o meu secreto, quando eu vou lá para Mateus 6,6, e eu entro no meu quarto, e eu fecho a porta, porque eu vou ter um encontro com o pai, e nós falamos que ele é o nosso pai, nós somos irmãos, então nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a um lar, e o nosso desejo é viver isso também dentro das casas. Como eu disse, isso não se limita apenas na igreja, isso não se limita apenas a esse ambiente, porque muito mais tempo nós passamos na nossa semana, nós passamos na nossa casa, né, com os nossos familiares, nossos parentes biológicos, e é lá que nós precisamos revelar também aquilo que Cristo tem revelado sobre as nossas vidas, amém? E nós somos fiéis a essa visão. Essa visão ela prende o nosso coração. Eu não sei se você já passou por alguma situação aqui dentro em que você precisou da sua família espiritual, mas eu já passei por várias situações. E eu lembro muito bem quando a Dani estava grávida do nosso primeiro bebê, e ela sofreu um aborto, acho que era uma quinta-feira, acho que não era uma quinta-feira, na verdade os dois abortos, né, foram na quinta-feira, e a gente naquela correria, e tinha entre célula, e a gente cuidava de muitas crianças, não lembro o número exato,
E a nossa vontade era parar. E aí a gente olhou para o senso de responsabilidade, porque o maduro faz o que precisa ser feito. Nós tínhamos perdido ali um filho biológico, mas nós tínhamos ali vários filhos espirituais que dependiam do nosso cuidado. E aí a gente veio para a celebração. Estava ministrando louvor no dia, ministramos louvor. E quando eu ia descendo da plataforma, o primeiro abraço que eu ganhei foi da pastora. E ela falou assim: filho, eu sei o que você está sentindo. E aquilo já me deu um gás, aquilo me deu um refrigério. E aí a celebração continuou acontecendo. E aí de repente a Kellen nos chamou lá no Start para que ela e os demais líderes também pudessem orar pelas nossas vidas. E ali palavras foram liberadas, entendimentos foram abertos, porque no momento de dor, no momento de luta, a gente não entende o que Deus está fazendo. E nesses momentos a gente entende a importância de se ter uma família, não só biológica, porque a família biológica é muito pequena. Talvez você não se relacione com todos da sua família biológica, mas quando você pertence a uma casa espiritual, mesmo que eu não converse muito com algum dos irmãos, os irmãos são meus irmãos, e os irmãos se compadecem, sabe? O irmão compra a briga do outro, o irmão abraça a causa do outro. Isso é ser família. Por isso que nós temos, sabe, um cuidado, um zelo, um carinho, um amor por essa visão. A visão, ela pulsa nos nossos corações. A visão fala que você não está perdido. A visão fala para onde é que você está indo. É como os pastores sempre nos dizem: você nunca vai entrar nesse ônibus e querer ir para a Bahia. Porque quando você entra nesse ônibus, a gente fala: ó, estamos indo para lá. Estamos indo para o céu, estamos indo para o reino. Você nunca vai ficar confundido aqui nessa casa. Amém? E como eu disse, isso reverbera das nossas casas. E por isso também nós pastoreamos nas células. As células fazem parte do pastoreio dessa casa. Por que na célula? Porque na célula você recebe um cuidado personalizado. Pensa aqui comigo. Hoje a gente deve ter aí uma faixa etária aí de uns 400 frequentantes, eu acho. Sou bom de número. Aqui na nossa casa, o Poconé, nós temos a nossa casa Tangará. Está com quantos lá, Raquel? 200, 300? Mais ou menos isso aí. A gente tem um casal de pastores. Agora você imagina um casal de pastores tendo que cuidar de toda essa gente, tendo que assistir um por um. Não dá conta. Sabe por quê? Porque o dia que você precisar de um aconselhamento, talvez você não vai conseguir ser atendido. E aí você vai ter que esperar um atendimento. E na célula não, na célula a gente está naquele núcleo ali, às vezes 10, 15 pessoas, o seu líder está ali. Você está passando por uma dificuldade, você está passando aí por um desafio, você vem, conversa com esse líder ele tem legitimidade, sabe, para agir naquela situação, na situação que a mão dele não alcança, ele repassa até chegar aos pastores com mais facilidade. Então por isso nós pastoreamos nas células. Na célula você tem um cuidado personalizado. Na célula você está ali do ladinho do seu líder. Ele está te assistindo, ele sabe as dificuldades que você está tendo na sua casa, ele sabe os desafios que você tem enfrentado. Então, como eu disse, não se trata apenas de igreja, desse ambiente aqui, mas também nos nossos lares, nas nossas células. Amém? E nessa perspectiva, eu vou compartilhar aqui com você os pilares que definem e dá direção à visão da nossa casa. Uma igreja contemporânea, contextualizada e bíblica. Uma família para todos. Você quer mergulhar comigo nessa jornada? Vocês ainda estão aí? Vocês estão felizes? Aleluia! E o primeiro pilar é uma igreja contemporânea. Meu irmão, como eu disse, é muito fácil a gente cair no equívoco e achar que a relevância de uma igreja é medida apenas na celebração de domingo, apenas nos cultos, apenas naquilo que é feito no ambiente de celebração. Sabe?
Só pode ser medido a relevância de uma igreja, só pode ser medido se ela está sendo eficaz quando a segunda-feira começa. Sabe, como é que tem sido a sua semana? Você tem levado transformação? A sua vida tem sido transformada? O seu discipulado tem sido eficaz? Sabe, esse discipulado tem gerado em você o caráter de Jesus? Apenas assim nós conseguimos aferir o quanto, sabe, de Jesus tem entrado na sua vida. É na segunda-feira que nós vemos o quanto a palavra tem nos transformado, o quanto o Espírito Santo tem habitado na nossa vida. E o maior testemunho que nós damos para a sociedade é nesse momento. É um testemunho de esperança viva, que o mundo tanto busca. Você já passou por essa situação? De repente tem alguém triste no seu trabalho, alguém passando por alguma dificuldade, e aí você está ali, e aí de repente, depois de uma conversa, você entende que o Senhor te colocou como resposta para aquela situação. Isso é ser contemporâneo. Isso é viver igreja no agora. Isso é ser igreja hoje. Igreja não é só celebração. Você é a igreja do Senhor. E aonde você pisa, chega o reino do Senhor. E aonde você pisa, chega a igreja do Senhor. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 22... o texto diz: tornei-me tudo para com todos, a fim de por algum meio salvar alguns. Assim diz o apóstolo Paulo. Sabe o que é isso aqui? É você ser resposta na vida de alguém. É você se tornar resposta na vida daquele que precisa de uma orientação, daquele que precisa de um conselho. Talvez essa pessoa precise de um sacolão. Talvez essa pessoa precisa de uma ajuda financeira. Você precisa ser a resposta na vida das pessoas que cruzam o seu caminho. Você precisa ser a resposta na vida das pessoas que te conhecem. Paulo ele demonstrava essa flexibilidade, sabe? Ele era um pregador nato e por onde ele passava, ele se ajustava ali à situação para que o nome do Senhor fosse pregado, para que o evangelho de Jesus fosse comunicado. Olha só o que diz Mateus 9, 35 e 38. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? E se você está aqui nessa casa, se você sabe que você é filho dessa casa, você é um dos trabalhadores dessa seara. Você precisa se colocar como resposta na vida das pessoas que precisam de Jesus. E é tão difícil. Enquanto eu estava estudando esse esboço, eu me lembrei de um show que a gente foi, do Oficina G3 em Cuiabá, e foi ali no ginásio São Gonçalo, e na época acho que tinha um mercado ali perto, não lembro se era o Modelo, se era o Comper, e aí a gente foi no mercado comprar alguma coisa, e aquele ambiente estava cheio de pessoas cristãs, e tinha um morador de rua, deitado na beira da calçada. E aí a gente foi, todo feliz, se achando crente demais. Meu Deus, como diria o irmão Lázaro, eu sou de Jesus. E aí, quando a gente ia saindo do mercado, vinha um grupo de jovens, e o menino vinha comendo lanche, de boa e conversando. E aí quando ele passou do lado daquele menino que estava deitado ali na beira do chão, ele falou: ô mano, você está com fome? Cara, aqui, toma aqui esse lanche. Cara, aquilo me cortou, mano. Aquilo destruiu a minha vida. Eu falei: cara, eu não sou crente não. Eu não sou crente porque eu tive a possibilidade de ser a resposta na vida de alguém, e eu não fui. Qual é a resposta que você tem sido pelos caminhos que você anda? O que as pessoas veem de você? Qual é o DNA que você tem levado? Meu irmão, o nosso modo contemporâneo, ele se manifesta na sensibilidade, sabe, daquilo que são as causas da nossa cidade,
Sabe, Poconé é uma cidade de várias demandas. Se você sair nas comunidades mais carentes, se você ir nas escolas, você vai descobrir qual é a demanda que tem no nosso município. Como é que você tem se colocado? Mais uma vez eu te pergunto, como resposta na vida dessas pessoas. E ser contemporâneo é conectar a igreja, sabe, as pessoas, e conectar as pessoas ao amor de Deus. Porque muitas vezes era alguém que precisava de um prato de comida, mas na maioria das vezes é alguém que precisa de uma palavra, é alguém que precisa de um aconselhamento, é alguém que precisa de uma direção. Meu irmão, nós temos um antídoto. Há em nós a cura, há em nós o remédio. Por que é que nós não estamos curando as pessoas que convivem conosco? Por que é que nós não estamos sendo as respostas que as pessoas precisam nesse tempo? Amém? Meu irmão, ser contemporâneo, com ensino bíblico relevante e um discipulado promove transformação de vidas. Amém? E o segundo pilar é uma igreja contextualizada. Ser contextualizado é a arte de construir pontes com a geração em que estamos inseridos. Amém? Já dizia ali John Calvino, né, que o evangelho ele não cai das nuvens como chuva, mas é levado pelas mãos de homens e mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que entendem o seu propósito. Olha só, diz aí uma história, não sei se é verdade, se é real, né? Ou se não é, mas eu achei muito interessante, que fala sobre contextualizar. Essa história diz que um evangelista, um missionário, ele estava pregando numa região indígena, né? Tinha ali várias aldeias, e aí depois desse missionário pregar, um índio que estava ali aceitou Jesus. E aí aquele índio, ele estava cheio do Espírito Santo e motivado e querendo mudar de vida. E aí esse índio, ele pergunta para esse missionário: cara, o que eu preciso fazer, sabe, para ter a minha vida transformada um pouco mais, para ter mudança, para ser mais crente? Só que naquela aldeia indígena havia uma cultura de poligamia. Então esse índio, ele tinha mais de uma esposa, ele tinha 3 mulheres. E aí o missionário falou: cara, ó, você vai ter que escolher uma mulher só, né? Você vai ter que escolher uma esposa só. E o índio falou: não, beleza, se é só isso, tranquilo, vou fazer, vou seguir Jesus. E aí o outro dia, esse missionário, ele encontra com esse índio vem felizão: cara, resolvi e tal. E aí o missionário pergunta: mas o que você fez? Aí o índio falou assim: não, eu matei as outras 2. Contextualizar é entender a cultura que você está inserido. Contextualizar é levar a mensagem, sabe, dentro da cultura que você está inserido, entendendo qual é o ambiente, entendendo qual é a linguagem que você vai usar. Eu acho isso muito interessante, porque Paulo, quando ele chega lá em Atenas, e aí você lê o texto lá, você percebe que ele caminha pela cidade, ele vê várias estátuas, vários deuses pagãos ali, e aí de repente ele encontra lá uma estátua, e não tinha nome, estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E aí Paulo fala assim: cara, esse aqui é o meu ponto de conexão. Pessoal, ó, esse Deus aqui que vocês não conhecem é o Deus que eu conheço, e eu vim apresentar esse Deus para vocês. Isso é contextualizar, sabe, é você pegar o ambiente que você está inserido, é você pegar o local que você está e usar as armas, as ferramentas que esse local, que essa cultura te oferece, e usar para que a mensagem seja propagada. Amém? Vocês estão aí? Amém, não vai dormir não. Então Paulo, quando ele chega naquela cidade que havia muita idolatria, ele acha ali um ponto de conexão, e através desse ponto de conexão a mensagem é pregada naquele lugar.
A Bíblia diz ali que duas pessoas que estavam naquele ambiente de imediato aceitaram Jesus. Isso é promover conexão, isso é contextualizar. Meu irmão, nós vivemos no século 21, não tem possibilidade de vivermos a igreja como se fosse no século 19, não tem como, sabe, tirar toda essa estrutura, tirar essas caixas de som, tirar o mídia, tirar esses instrumentos e colocar aqui os banquinhos de madeira que a gente usava no século 19 e achar que está tudo certo. Não. Todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição, nós precisamos usar. Nós precisamos nos lançar em desafio. Eu lembro que durante a pandemia, essa igreja ela viveu um crescimento assim extraordinário durante a pandemia. Infelizmente muitas igrejas pararam, fecharam as portas, mas o Senhor esticou tanto a nossa casa, que o crescimento foi estrondoso. Eu lembro que um dia o pastor reuniu os líderes, pessoal, e aí o que não vai fazer? Tá feia a coisa, e realmente estava muito difícil, mas a gente não pode deixar de ser igreja, a gente não pode parar de falar a verdade. E aí a gente uniu na época todo o conhecimento técnico que a gente tinha, que era um pedestal improvisado, um celular. Os meninos fizeram algumas pesquisas, e aí nasceu, sabe, a transmissão online, e a gente está transmitindo até os dias de hoje. Hoje não tem mais um pedestal aqui na frente com o celular de pendurado, glória a Deus por isso, mas nós entendemos que quando surgem essas oportunidades de circunstâncias ruins, é a oportunidade de crescimento. Nós precisamos usar as ferramentas que nós temos à disposição, sabe, é o Instagram, vamos usar, é o Facebook, vamos usar, é as mídias, é as redes sociais, vamos usar. Precisa ir para o YouTube, vamos para o YouTube, entendeu? Se surgir mais alguma ferramenta, a gente vai usar também. Isso é contextualizar, isso é usar as ferramentas que a gente tem. Olha só, nós precisamos ser também, sabe, como aquela igreja de Éfeso. Por quê? Porque hoje também, com a contextualização, há um desafio muito grande de manter a igreja alicerçada nos seus fundamentos. Porque com muita tecnologia, também vem a dificuldade de se manter, sabe, fiel à palavra. Porque a tecnologia é boa, mas se nós usarmos da forma errada, e se nós permitirmos que algumas coisas erradas entrem, aí as coisas complicam também. Como eu disse que lá em Apocalipse 2, 1:7, na igreja de Éfeso, aquele povo, sabe, preservava a sã doutrina. Se você vê também ali os bereanos lá de Atos 17, era um povo que, sabe, estava vendo um post ali no Instagram, vou ver se esse aqui é bíblico mesmo. Saiu um videozinho da nossa casa, vou ver se é bíblico mesmo. E meu irmão, para a glória de Jesus, sabe, essa casa tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que é pregado nessa plataforma. Os nossos pastores têm um cuidado muito lindo, sabe, com a palavra do Senhor e tudo aquilo que é ensinado aqui em cima também. Amém? Meu irmão, é uma conexão, sabe, primordial que se dá onde o ensino da palavra e o discipulado acontecem, tanto nos encontros maiores quanto nos pequenos grupos. Mas isso também, como eu disse, acontece, sabe, no seu celular. Você está conectado, você está vendo tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que nós postamos. Já tivemos relatos de pessoas que aceitaram Jesus por conta da transmissão, de pessoas que aceitaram Jesus por conta de uma foto, de pessoas que estavam com a vida em frangalhos, e ao assistirem, sabe, um vídeo, verem ali algum post da nossa igreja, serem encontrados por Jesus. E é por isso que nós trabalhamos muito, investimos muito, para que a mensagem seja pregada. E um exemplo disso é o Alto de Páscoa. Você está vendo aqui que a gente aumentou o tamanho do palco, estamos aí na contagem regressiva,
Meu Deus. A gente quase infarta quando vai chegando nos finalmente, né? Ó a tia Josi ali, ó, dá um... Isso é contextualizar. Muitas pessoas podem não vir para uma celebração de domingo, mas se você convida essa pessoa para assistir uma peça de teatro, para assistir um musical, e ela vem. E meu irmão, não tem como não ser tocado, sabe, pelo alto de Páscoa. Não tem como não assistir a paixão de Cristo e isso não entrar no seu coração. Amém? Meu irmão, contextualizar não é apenas uma estratégia, mas uma resposta à expectativa da criação. Como diz Romanos 8,19. A criação anseia, sabe, a manifestação dos filhos de Deus. E o terceiro pilar, uma igreja bíblica. Amém? Como nós falamos na nossa visão, se nós abandonarmos a Bíblia, se nós pegarmos tudo isso aqui e deixarmos a Bíblia de lado, nós deixamos de ser igreja. A gente vai ser qualquer coisa, a gente se torna um clube, menos igreja. Olha só o que diz 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E a maior evidência de uma igreja relevante é sem dúvida o seu ensino bíblico e o seu discipulado que leva à transformação do caráter do crente. Meu irmão, está cheio, infelizmente está cheio, de muitas igrejas mancas, muitas igrejas que muitas vezes têm muita adoração, menos palavra, muitas igrejas que têm muito movimento profético, mas não tem palavra, não tem ensino, não tem caráter, porque o discipulado ele gera o caráter de Jesus. O discipulado ele vem, sabe, para você e tira de você aquilo que não condiz com o caráter de Cristo. E a maior evidência de uma igreja relevante é quando ela pega pessoas ruins, pessoas imperfeitas, pessoa com um monte de pereba, que nem eu, que nem você, e devolve essas pessoas transformadas para a sociedade. E a maior evidência é o que a Bíblia fala. Eu mentia, hoje não minto mais. Eu era mala, hoje não sou mais. É a transformação da vida. Uma igreja bíblica e saudável é uma igreja família. Sabe, ela vive o evangelho tanto no templo quanto nas casas. Ela pratica ações sociais, sabe, ela responde ao clamor da sociedade. Ela vive um estilo de vida que reflete os seus valores e os valores do reino de Deus. Amém? Como nos ensina 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu irmão, só existe transformação através da palavra. A palavra nos confronta. A palavra ela nos repreende, ela nos exorta. A palavra é o manual de instruções do homem. Deus ele criou o homem e aí ele deu a Bíblia e falou: cara, esse aqui é o seu manual. Aqui você vai descobrir o seu destino. Aqui você vai descobrir para que você foi feito. Aqui você vai descobrir como é que eu quero que uma família seja construída. Aqui você vai descobrir qual que vai ser o seu papel de marido, qual que vai ser o seu papel de esposa. Aqui você vai descobrir aquilo que eu tenho preparado. Isso é uma igreja bíblica. Como eu disse, o dia que nós abandonarmos a Bíblia, nós seremos qualquer coisa, menos igreja. Amém? E o quarto pilar, uma família para todos. Nós somos uma família para todos, e que ama a todos, que se relaciona através de células. Então a nossa igreja é como uma casa. Meu irmão, isso aqui é uma casa, isso aqui é um lar. Nós somos uma casa espiritual, nós somos um lar espiritual. Assim como você tem a sua casa, assim como você tem a sua casa biológica, e você tem as suas responsabilidades dentro da sua casa, é da mesma forma que dentro. Nós somos um lar espiritual, aqui você é cuidado, aqui você é impulsionado, aqui a gente chora junto, aqui a gente sorri também junto, sabe, aqui é um cuidado mútuo, aqui você floresce, aqui você é pastoreado, aqui você é enviado, aqui você é ensinado.
Isso é ser um lar espiritual. Nós somos uma igreja equilibrada. Se você analisar, sabe, a nossa igreja, você vai perceber que nós somos uma igreja equilibrada, aonde os dons fluem, aonde a palavra é pregada, aonde o discipulado é gerado. Você só não vive o seu discipulado se você não quiser. Você só não é tratado se você não quiser. Você só não muda se você não quiser. Porque como igreja, sabe, como liderança, e até mesmo os pastores, não vão promover na sua vida uma mudança que você não queira. Você só cresce se você decide crescer. Você só muda se você decide mudar. Você só vive em novidade de vida se você decidir passar pelo processo da transformação. Meu irmão, aqui nós ajudamos uns aos outros. Aqui nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. E assim nós crescemos. E assim nós avançamos. Porque muitas vezes naquilo que você já melhorou um pouquinho, é onde eu preciso melhorar mais um pouco. E aí de repente eu troco uma ideia com você e você fala assim: cara, faz isso aqui que dá certo. Tenta isso. Meu irmão, ó, tem uma palavra aqui que fala isso. E isso é ser uma família. Isso é se alegrar na alegria. Isso é chorar na tristeza. Isso é ser família. Eu acho tão lindo, sabe? Nós tínhamos hábito, na verdade ainda temos, de fazer a nossa ceia do ano novo na igreja. E teve um ano que os pastores decidiram que não teria ceia, mas teria a celebração. E aí após a celebração, né, nós retornaríamos para as nossas casas e cearíamos. E aí o pastor ligou e ele falou assim: gente, não deixa ninguém em casa sozinho. Não deixa ninguém em casa sozinho. A gente é uma família. A gente precisa estar uns com os outros. E aí a gente ouviu vários relatos de pessoas que passariam a virada do ano sozinho. Mas aí um irmão ligou para ele e falou: cara, o que você está fazendo aqui? Vem aqui para casa. Estamos juntos, a gente é família. Isso é ser família. Isso é o cuidado mútuo. Isso é você cuidar do seu irmão. Isso é você ser resposta na vida de alguém. Amém? João 13, 34, 35 diz: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 17, 23. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste assim como amaste a mim. Pastor Carlito Paz diz: a igreja não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Nós somos enviados dessa família espiritual. Ao terminar essa celebração, ao recebermos a bênção apostólica, você está sendo enviado. Enviado para a sua casa biológica, enviado para o seu trabalho, enviado para a sociedade, para que você seja a resposta na vida de alguém. E para nós concluirmos, que possamos ser uma igreja viva, uma verdadeira família onde todos sintam acolhidos. E através do discipulado bíblico, possamos de maneira relevante impactar nossa cidade, com verdadeiros discípulos de Jesus nas casas, nas empresas, nos colégios, nas praças, e que em unidade, sabe, sejamos um farol em meio à escuridão, conduzindo um número cada vez maior de pessoas a Jesus, conduzindo essas pessoas a um porto seguro. Mateus 5,16 diz: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que estás no céu. Porque nós somos, sabe, uma igreja contemporânea, uma igreja contextualizada e bíblica, uma família para todos, que ama a todos e que se relaciona, e que é cuidado,
e que é pastoreado nas células. Se coloque de pé no nome de Jesus. Feche seus olhos. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre a importância de uma visão. Talvez agora faça sentido porque que você olha para a parede, está escrito que nós somos uma família. Talvez você olha para a camiseta do irmão que está do seu lado, e está escrito nessa camiseta que nós somos uma família. Talvez isso ainda não tenha feito sentido para você. Mas aqui, os órfãos são acolhidos, as viúvas são cuidadas. Aqui os filhos se sentem bem, aqui os filhos se assentam nas mesas. Talvez você não se sinta parte e haja no seu coração uma dificuldade de ser família com a gente. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nós somos decepcionantes. Nós somos difíceis. Nós erramos tanto. Mas como igreja, há no nosso coração um sentimento tão grande, sabe? De querer ser família com você, de querer cuidar de você, de querer chorar com você quando você estiver chorando, de querer sorrir com você quando você está sorrindo. Talvez você tenha sido machucado por essa família, e nós estamos aqui, sabe, eu estou aqui, representando a nossa liderança, representando os nossos pastores, e nós queremos te pedir perdão. Mas família é assim mesmo, família é difícil. Tenho certeza que não é tão fácil assim na sua casa, mas nós queremos ser família com você.